Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de patologia aqui na Universidade Paulista, campus São José do Rio Preto. Nessa aula, nós iremos falar sobre os aspectos gerais e os aspectos introdutórios das neoplasias. Então, a gente vai definir alguns termos, como, por exemplo, tumor, neoplasia, câncer, entender as diferenças entre esses termos. Vamos falar também das similaridades desses termos. Além disso, nessa aula a gente vai ver como essas neoplasias elas podem ser classificadas de acordo com o seu comportamento. Então a gente vai falar de neoplasia benigna e maligna e as suas principais diferenças. Nas próximas aulas nós iremos entrar mais a fundo em neoplasias benignas e posteriormente em neoplasias malignas, tá? Então eu estratifiquei essa aula em partes para não ficar com videoaulas muito longas e não ficar extremamente cansativo. Então, como eu tinha comentado com vocês, nós vamos compreender alguns termos, a gente vai entender o significado desses termos, porque são termos que são importantes de agora para frente nesses conteúdos que a gente vai abordar especificamente de neoplasia benigna e maligna. O primeiro desses termos que a gente tem que compreender é o tumor. Quando a gente fala de tumor, a gente está falando de qualquer matéria que ocupa algum espaço. E aí essa matéria ela pode ser tanto um acúmulo de fluido, como também um acúmulo de células que sofreram proliferação. Tá? Então, esse tumor ele pode ser tanto decorrente de fluidos que ficaram acumulados naquele local e também decorrente de células que se proliferaram de uma forma exagerada. Então, como nós já tínhamos comentado lá no processo inflamatório, o tumor ele pode estar presente como um sinal cardinal da inflamação, porque tem um processo ali no qual aumenta o volume daquele tecido e, inclusive, a gente chama isso de tumor, que a gente considera como um sinal cardinal da inflamação. Então, só para vocês entenderem que quando a gente fala de tumor, nós estamos falando de um termo amplo, que se refere tanto a um processo de elevação de tecido causado por um acúmulo de fluidos, como também pela proliferação exagerada das células. Depois nós temos um outro termo que é a neoplasia. Quando a gente fala de neoplasia, o que nós queremos dizer é que está tendo uma formação de um novo tecido decorrente de uma proliferação celular exagerada e também descontrolada. Então, a neoplasia é a proliferação celular exagerada que ocasiona essa formação de um novo tecido, de uma nova área desse tecido. A gente vai comentar mais especificamente da neoplasia logo mais. E aí é importante nós lembrarmos que há uma estratificação, a gente pode dividir o conceito de neoplasia de acordo com o seu comportamento. Então essa neoplasia ela pode ser tanto benigna quanto maligna. Depois, logo mais, a gente vai falar sobre esses dois. O que eu quero que vocês entendam nesse momento é que quando nós falamos de neoplasia maligna, nós estamos nos referindo ao câncer. Então, toda neoplasia maligna, nós estamos falando de câncer, ok? Então, todo câncer é uma neoplasia maligna. Tem que ficar bem claro isso para vocês. E aí, logo a gente já consegue também deduzir o que está escrito aí nesse retângulo vermelhinho. Toda neoplasia é um tipo de tumor, mas nem todo tumor é uma neoplasia. Então, toda neoplasia é um tipo de tumor porque as neoplasias elas acabam ocasionando, resultando nesse processo de elevação do tecido, de inchaço do tecido. Mas nem todo tumor é uma neoplasia. Como nós comentamos, os tumores também podem ser decorrentes do acúmulo de fluidos. Então, o tumor nem sempre vai ser uma neoplasia. E aí, é importante nós nos aprofundarmos mais nesse conceito, nessa definição de neoplasia. E aí, como eu sempre digo para vocês, nós precisamos entender o nome, saber de onde ele vem, para nós compreendermos do que se trata aquela condição patológica. Com a neoplasia não é diferente. Então, a gente vai destrinchar esse nome para a gente poder entender. Neoplasia vem do grego
de neo, que significa novo, e plasis, que significa formação. Então, seria a formação de um tecido novo. Tá? E lembrando que esse tecido novo pode ser com o mesmo tipo celular, só para ficar claro isso para vocês. Então, neoplasia, em geral, é a formação de um tecido novo decorrente do descontrole da proliferação celular, certo? E aqui, nesse outro retângulo vermelhinho, eu trouxe também uma definição mais ampla e que traz muito mais detalhes sobre a neoplasia. Então vejam só, eu coloquei da seguinte forma, que neoplasia é a proliferação local de clones celulares atípicos, sem causa aparente de crescimento excessivo, ou seja, com uma proliferação celular excessiva, que é uma proliferação progressiva. O que a gente quer dizer com isso? É contínua e ilimitado, que a gente não sabe quando isso pode acabar. Além disso, é um processo, é uma proliferação que é incoordenada, ou seja, não tem comandos, não tem um controle desses comandos de proliferação, e autônomo. Essas células que estão se proliferando, elas acabam dando um sinal para elas mesmas se proliferarem, ok? Além disso, eu coloquei é irreversível, porque essas células não se desfazem, ou seja, essas células neoplásicas que estão se proliferando, elas não se desfazem, por isso que é irreversível. E ainda coloquei também aí para vocês, com tendência à perda de diferenciação celular. O que eu quero dizer com isso? Com tendência à perda de diferenciação celular. Quer dizer que essas células vão se tornando pouco menos específicas, ou seja, pouco menos especializadas. Conforme vai tendo um acúmulo de células, essas células vão se proliferando, formando esse tecido neoplásico. Essas células novas que estão se proliferando, elas estão aparecendo decorrente desse processo de proliferação e que, consequentemente, esse processo, por ser, em alguns casos, muito rápidos, eles acabam não permitindo que a célula se diferencie, ou seja, ela deixa de ter aquelas características de uma célula tronco e acabe sendo uma célula especializada. Então, no caso da neoplasia, o que acontece? A célula começa a perder essa capacidade de se especializar. Como eu disse aí para vocês, tem uma tendência à perda de diferenciação celular. Toda vez que nós falarmos de diferenciação celular, nós estamos falando de especialização daquela célula para desenvolver a atividade no qual ela tem como função. Outra coisa que é importante nós lembrarmos é que, falando de neoplasia, nós temos uma área dentro da medicina que estuda essas neoplasias. Então, tem uma área que estuda e que trata essas neoplasias, que é a oncologia. E aí, como o próprio nome diz, que esse nome vem do grego e significa oikos, e oikos significa volume, tumor, logia é de estudo, então é o estudo desses tumores, sejam eles malignos ou benignos, tá? Então, a oncologia é a área que estuda as neoplasias. Tanto estuda como também trata esse tipo de neoplasia. E, além disso, dentro da oncologia, nós temos a cancerologia, que é a área que estuda especificamente as neoplasias malignas. Então, como eu tinha comentado com vocês, essas neoplasias elas podem ser classificadas de acordo com o seu comportamento. E aí, qual é essa classificação de acordo com o comportamento? A gente vai classificar, então, as neoplasias em benigna ou maligna. Quando a gente fala de uma neoplasia benigna, nós estamos falando de um processo que ele é pouco agressivo e que geralmente ele é inofensivo, ou seja, não tem grandes causas ou grandes perdas a nível sistêmico. Enquanto, quando a gente fala de neoplasia maligna, nós estamos falando de uma condição patológica muito mais agressiva e muito mais, que pode também comprometer a vida do indivíduo. Além disso, olha só essas duas imagens que eu coloquei para vocês. A imagem da esquerda,
que está embaixo da definição de benigna, é uma neoplasia benigna e a outra é a maligna. E aí o que eu quero chamar a atenção de vocês é que na neoplasia benigna nós temos a presença de uma cápsula. Eu até circulei aí em amarelinho para vocês verem. Essa cápsula, ela guarda, ela empacota todas as células neoplásicas. E aí, esse processo neoplásico, esse acúmulo, então aqui em rosinha, onde está com essa listrinha amarela que eu coloquei aqui para vocês, é onde ficam as células neoplásicas. Nessa região, as células começam a se multiplicar, elas se proliferam. Só que elas ficam guardadas dentro dessa cápsula, mas isso não impede o processo de formação do tumor. Ou seja, o processo de elevação, olha aqui na pele, dessa pele. Então, olha aqui, coloquei em vermelhinho para vocês verem. Isso é um processo de tumoração decorrente de uma neoplasia benigna, ok? E aí, então, nós destacamos que na neoplasia benigna tem a presença dessa cápsula. Isso é importante nós termos em mente. Do outro lado, aqui do lado direito, nós temos uma neoplasia maligna, no qual nós conseguimos observar a ausência de cápsulas. Ou seja, as células estão aqui nessa região que eu coloquei aqui para vocês. Ó. Essa região rosinha, elas têm essas células neoplásicas se multiplicando, se proliferando rapidamente. E além disso, elas não têm uma cerca, né? Vamos falar assim para ficar fácil de entender. Não tem o que limita elas, para onde elas podem ir. E aí isso oferece para essa neoplasia maligna uma capacidade de ser extremamente invasiva, ou seja, extremamente infiltrativa. E aí, isso é uma característica muito importante porque nós conseguimos compreender processos patológicos como, por exemplo, a metástase. Por que a metástase ela pode estar presente na neoplasia maligna e raramente na neoplasia benigna? Porque na neoplasia maligna não tem essa cápsula fibrosa que deteria, né, as células, para elas não invadirem outros tecidos. E aí, consequentemente, essa neoplasia maligna, ela pode alcançar o sistema linfático, e aí essas células neoplásicas malignas podem ir para os linfonodos. Então, a gente tem vários linfonodos no nosso organismo, então essas células podem alcançar esses linfonodos. E além disso, esse processo neoplásico maligno também pode alcançar os vasos sanguíneos e, consequentemente, essas células podem se espalhar pelo nosso corpo, que aí então é o que nós chamamos de metástase. Então percebam que essas características que nós falamos, elas são extremamente importantes, porque a gente consegue compreender a clínica desses pacientes, ou seja, as manifestações que esses pacientes podem ter. Eu trouxe essa imagem só para ficar um pouco mais ilustrativo isso que nós estamos falando. Então, nós temos aí representado o sistema reprodutor feminino, com os ovários, o útero, também as tubas uterinas, o canal vaginal. E aí o que eu quero destacar para vocês, que nós temos um tumor benigno, que ele está localizado estritamente em um tipo de tecido, enquanto o tumor maligno, vejam só, ele está invadindo outros tipos de tecidos diferentes. Aqui a gente não precisa ficar relembrando a histologia. Se apeguem aí aos detalhes das cores. Então vejam só, aqui ó, nós temos essa coloração aqui, e o tumor ficou estritamente aqui. Enquanto aqui nós temos esse tumor que invadiu essa região aqui do útero. Depois, esse tumor invadiu essa outra região aqui do útero e também invadiu essa outra região do útero. E percebam que em tumor maligno, ou seja, neoplasia maligna, tem uma invasão de outros tecidos, ou seja, tem uma infiltração de outros tecidos. Agora vejam esse quadro aí. Ó. Nesse quadro, nós temos as principais características que podem diferenciar as neoplasias benignas e as neoplasias malignas. E aí a gente vai comentar sobre cada uma dessas características, certo? Vamos começar pela taxa de crescimento. Quando a gente fala de uma neoplasia benigna, nós estamos falando
que a taxa de crescimento, ou seja, a capacidade de proliferação das células, é baixa, enquanto que na neoplasia maligna, a taxa de crescimento é muito alta, ou seja, as células se proliferam demais e muito rapidamente. Depois, a outra característica que nós temos listado aí são as figuras de mitose. Então, lembrando, nós acabamos de falar que as células elas crescem mais ou menos, né? Elas se proliferam mais ou menos. Quando a gente fala de figuras de mitose, nós estamos falando que é uma fase, nesse caso a mitose é uma fase para que essas células possam se proliferar, né? Se dividir. Quando a gente tem uma alta taxa de crescimento celular, uma alta taxa de proliferação celular, consequentemente, nós teremos uma maior quantidade de figuras de mitose naquela lâmina. Então, atribuindo isso aos tipos de neoplasias que nós estamos falando, nós temos as neoplasias benignas, que têm uma baixa quantidade de proliferação celular. Logo, se isso tem uma baixa proliferação celular, nós temos também poucas figuras de mitose. A gente vai conseguir ver poucas mitoses acontecendo ali naquela biópsia de uma neoplasia benigna. Enquanto que na neoplasia maligna nós temos uma proliferação celular muito grande. Então, se a gente tem muitas células se dividindo, consequentemente a gente vai ter figuras de mitose com mais frequência, certo? Depois, uma outra característica que nós temos é o grau de diferenciação. Então, como eu tinha falado para vocês já em outras aulas, que a diferenciação é quando a célula se especializa para desempenhar a sua função. Então, na neoplasia benigna, as células neoplásicas elas são bem diferenciadas, ou seja, elas são muito semelhantes àquelas células no qual se iniciou aquele processo neoplásico. Ou seja, ela tem características morfológicas e funcionais semelhantes, ao contrário do que se apresenta em neoplasia maligna. Porque na neoplasia maligna, a gente pode observar células, desde células extremamente diferenciadas, que são semelhantes com aquelas do tecido, ou além disso, células que não têm nenhum tipo de diferenciação celular, ou seja, as células anaplásicas. Então, percebam que existe essa diferença quanto ao grau de diferenciação. Então, neoplasias benignas, células muito bem diferenciadas, células semelhantes com aquele tecido que se iniciou o processo neoplásico. Neoplasia maligna, as células podem ser diferenciadas, mas também elas podem ser anaplásicas, ou seja, não serem tão bem diferenciadas, portanto, não serem semelhantes com as células daquele tecido onde se iniciou esse processo de neoplasia. Depois nós temos uma outra característica que são as atipias celulares e arquiteturais. O que eu quero dizer com isso? Atipias celulares e também de arquitetura. Eu quero dizer para vocês que as células não se parecem como elas deveriam se parecer, isso é uma atipia celular, e o tecido também ele não se organiza como deveria ser. E aí, então, falando de neoplasia benigna, nós temos essas atipias celulares e de arquitetura histológica ou tecidual. É muito raro isso, esse tipo de desorganização, esse tipo de característica da célula desorganizada. Então, na neoplasia benigna, é extremamente raro isso. Enquanto que nas neoplasias malignas, essas desordens com relação à morfologia, tanto da célula quanto do tecido, isso é frequente. E isso geralmente é muito observado naquela lâmina, naquela biópsia daquela neoplasia maligna, ou seja, do câncer. E aí, outra característica que dá para nós diferenciarmos essas neoplasias benignas das malignas é a sua presença ou ausência de degeneração ou necrose. Então, falando de neoplasias benignas, nós não temos necrose, é muito raro, tá? Geralmente, isso é 1 em 1 milhão para ter necrose. E aí depois a gente pode comentar quando isso quando a necrose pode estar associada à neoplasia benigna. Mas, em geral, isso não acontece, isso é ausente, é um processo
ausente neoplasia benigna, enquanto que na neoplasia maligna isso é presente. Então, os cânceres ou os tumores malignos, as neoplasias malignas, podem ter necrose. Tá? E aí tem vários fatores que podem influenciar para o desenvolvimento da necrose. Depois a gente vai comentar isso em aula. Depois nós também temos uma outra característica que é o tipo de crescimento. Para a neoplasia benigna é um crescimento expansivo, ou seja, vai esticando e vai tomando um território, enquanto que na neoplasia maligna nós temos esse crescimento que invade outros tecidos. Na neoplasia não. Na neoplasia benigna não, isso não acontece. Acontece somente um aumento daquele tecido, mas não chega a invadir tecidos vizinhos. Depois, uma outra característica que nós temos é a cápsula, presença de cápsula. Presença ou ausência, né, de cápsula. Na neoplasia benigna, nós temos uma presença dessa cápsula, como nós vimos na imagem anterior, lá daqueles slides anteriores. E na neoplasia maligna, nós temos a ausência dessa cápsula, o que proporciona, como nós já falamos, a possibilidade de metástases. Depois, nós temos como uma outra característica os limites da lesão. Como que a gente pode definir? Quando eu falo limites da lesão, o que eu quero dizer é, se eu olhar aquela neoplasia benigna e maligna, eu consigo definir onde começa e onde termina? Para a neoplasia benigna, sim, porque esses limites de lesão são muito bem definidos. Enquanto para a neoplasia maligna, eles são muito imprecisos e a gente não consegue identificar aonde começa e aonde termina aquela lesão neoplásica, ok? E aí, uma outra característica que tem como nós diferenciarmos neoplasia benigna de maligna é o seguinte: qual é o efeito que essa neoplasia pode causar, tanto naquele local, naquele órgão, ou também a nível sistêmico, no organismo em geral. Para a neoplasia benigna, isso é muito inexpressivo, é uma coisa que não altera muito tanto o local como também o organismo do indivíduo. Claro que existem algumas exceções que depois a gente vai comentar, mas em geral não tem efeitos tão drásticos no nosso organismo e também no local onde tem esse tipo de neoplasia benigna. Enquanto que para a neoplasia maligna, geralmente esses efeitos locais e sistêmicos são graves. Eles são extremamente potentes, eles são podem ser extremamente letais também. Então, uma neoplasia maligna pode alterar a função daquele órgão, daquele tecido e também levar a uma disfunção orgânica e, consequentemente, o indivíduo evoluir para óbito. Tá? Depois, uma outra característica que nós diferenciamos neoplasia benigna de maligna são as metástases. Falando de metástase, a gente pode falar que as metástases estão ausentes em neoplasias benignas e presentes, possivelmente presentes, em neoplasias malignas. Já para recidivas, que é a capacidade de voltar aquele tumor, aquela neoplasia. Para neoplasia benigna, nós temos uma ausência de recidiva. Então, se você retirar aquele tumor benigno, raramente ele tem chances muito nulas de ter uma recidiva, de recidivar, que a gente fala. Depois, para a neoplasia maligna, existe uma possibilidade de recidiva desse tumor. Então, se houver uma retirada, uma excisão desse tumor, dessa neoplasia maligna, existe possibilidade de recidiva. Então, aqui estão as referências bibliográficas que foram utilizadas para elaborar essa videoaula para vocês. Deixei destacado aí em azul marinho referências que são de PDF, também páginas da internet que são confiáveis, que são de instituições públicas e outras instituições que são muito confiáveis, que são materiais de apoio caso vocês queiram, tá? Mas se vocês abrirem esses documentos aí, vocês vão ver que são imagens, que são textos que eu utilizei aqui para a aula, para a elaboração dessa aula com vocês. Vejo vocês lá no Zoom para tirar as dúvidas, imagino que tenha bastante coisa para a gente discutir e espero vocês com bastante animação, hein? Até mais!